Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família ou para a família, né? Agora a gente está tentando ver se finaliza aqui o livro de Neemias, capítulo 1 ao 13. E a gente está fazendo o nosso vídeo de número 63. Hoje é dia 28 de julho de 2024. Bom, e como a gente sempre faz, vou falar de algo que vem à cabeça aqui neste momento. E o que está vindo aqui agora é que a gente faz os propósitos da gente e esse propósito que a gente, vamos dizer assim, se preocupa em segui-lo, ele é constantemente dividido ou disputado ou atacado por todo o contexto geral que a gente tem no dia a dia, né? A gente parece tanta coisa para fazer, tem que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que sair, eu tenho que, sei lá, eu tenho que dormir, eu tenho que assistir televisão, então, seja lá qual for o propósito, de ler um livro, de estudar algo e tal, ele é constantemente disputado por outros propósitos que vão aparecendo. E a cabeça da gente é um turbilhão, né, de informações. E se você realmente não tiver focado naquilo, com aquele propósito, eu vou fazer isso, e nada a não ser Deus, né? Nada, absolutamente nada, além de Deus vai me impedir isso daí. A não ser que Ele não queira, mas se Ele deixando, no que depender de mim, a gente vai fazer. Para que você volte para isso de novo e cabe fazendo o que você se propôs a fazer, né? A gente, nesse propósito de ler a Bíblia, ele realmente é muito grande a Bíblia, né? Tem muitos assuntos. Alguns, às vezes, você não faz muito sentido, mas eu estou lendo a Bíblia hoje com outro olhar. O meu olhar não é aquele olhar literário que você olha a Bíblia, né, como está escrito somente. Hoje eu vejo a Bíblia mais como uma confusão, assim como na cabeça da gente, como se a Bíblia fosse um envolvimento de pensamentos na cabeça da gente, né, nos textos, né, tanto as raivas, as culpas, querendo que a pessoa sofra algum problema, sei lá, sofra alguma punição por algo que fez de errado, assim como acontece na cabeça das pessoas, né? A gente fica querendo julgando o tempo inteiro os outros, está certo, está errado, tem um caminho e tal. Então hoje eu vejo a Bíblia muito assim, como se fosse esse apanhado, né, que a gente tem nesse turbilhão de informações que fica dentro da cabeça da gente. Bom, e nesse livro, né, de Neemias, de 1 a 13, ele resumindo bem Neemias, que o livro é até relativamente grande, né? A gente fez um áudio, né? Ouvindo o Cid Moreira, no áudio do Cid Moreira, tá quase 2 horas de áudio. E resumindo, bem resumido mesmo, Neemias, ele meio que surge como um novo líder. E ele começa a ver o que estava acontecendo com o povo de Israel, com a cidade de Israel, que estava tudo abandonado, tudo largado, e o povo trabalhando para os outros, virou escravo em outros lugares. E Neemias ressurge ali, quase que das cinzas, né, para reviver esse passado e aglomerar de novo esse povo, né? E ele trabalhava para o rei, não sei como ali, e ele pede ao rei, né, não sei se é Nabucodonosor ainda, que eles estavam, né, na Babilônia e tal, o povo foi para lá, isso já depois de Davi, depois de Salomão, né? Ele ainda fala que o rei Salomão, ele acabou dando muita atenção para o pessoal de outros povos, né? E acabou casando com mulheres estrangeiras, ou seja, tinha outros costumes, outras ideias. E essas mulheres, de uma maneira ou de outra, influenciaram ele em algumas decisões que seriam, na cabeça deles, erradas, né? E que isso aí acabou subjugando, né, o rei Salomão, e ele acabou caindo em pecado, vamos dizer assim. E lembrando que o rei Salomão teve mais de 700 mulheres, né? Então, assim, o pecado dele seria o pecado da luxúria, o exagero, né? E ao ouvir essas mulheres, ele piorou um pouquinho. Vamos dizer assim, ele deixou de ser quem ele era, né? E na Bíblia fala muito isso, principalmente o povo de Israel fala muito sobre as estrangeiras, ou quer dizer, os costumes diferentes, o que essa pessoa traz para a vida do outro ali, né? Que o povo de Israel tinha um costume, tinha um jeito de se viver, e aí vem a estrangeira e traz um outro jeito de se viver. Isso influenciava muito, né, nas decisões, no jeito de levar a vida e tal.
E Neemias vem para buscar toda essa cultura dos judeus, né, que eles tinham na época lá, e ele começa a puxar isso para ele. Falou, olha, tem que ser assim, o povo de Israel trabalha desse jeito, né, e ele começa a dar no coração dele, né, como uma espécie de intuição, como Deus falando com ele, para que ele ressurja ali, e ele começa a levantar esse povo. E ele ora a Deus e pede, né, para que dê ideias para ele, como que ele faria isso daí. E aí vem na mente dele de pedir para o rei, né, para que ele possa fazer isso, que o rei ajudasse ele nesse sentido. E o rei, ao servir, não sei se estava servindo um suco, alguma coisa assim, o rei ele pede, né, para o rei se poderia ajudar e tal, e o rei vai e ajuda ele, fala, não, pode reconstruir. Aí ele sai, vai para Jerusalém, busca o povo dele ali de novo, alguns, né, que já tinham ali, volta para construir, né, Jerusalém, né, a terra de Judá ali, que eles estavam trabalhando, né, a muralha e tal, e começa toda a reconstrução. E ali acontecem várias coisas que se repetem ao longo da Bíblia. Aquela parte de contagem, falando o nome das famílias, quem que era o representante e tal, volta de novo, né? Assim como números, né, um pedaço da Bíblia, então ele vem fazendo aquelas contagens, mostrando quem que fazia o quê, falando sobre as ajudas que os judeus davam uns aos outros, uns de dinheiro, ouro, prata, né? Colocando, dando uma oferta, né, animais e tal, e falando da receptividade que teve, ele sempre ajudando e pedindo para que o povo ajudasse também. Vem ele também pedindo para que o pessoal não fizesse igual os outros estavam fazendo, ou seja, escravizando o seu próprio povo. E aí ele pede para que volte, não sei se foi um levita ou quem que é, mas que volte a explicar para o povo de Israel, né, como que eram as leis de Moisés. Então ele começa a ler novamente aquilo tudo que foi falado ali sobre as leis de Moisés. Então, olha, Moisés fez um conjunto de leis para que, se você seguisse esse conjunto de leis, a tendência daquilo dar errado era menor, as chances de dar certo eram bem maiores. Então ele vem fazendo essa leitura, não ele, mas ele pede para uma pessoa ler isso daí, né, as leis de Moisés, e ao ler essas leis eles começam a analisar. Até aí fala também das mulheres, né, de outros costumes, né, as estrangeiras. Então fala, inclusive, pessoas que estavam casando com estrangeiras foram despachando ao ouvir, ó, vocês não podem casar com mulheres estrangeiras, né, só do seu povo. Então já, olha, tem que despachar essas mulheres daqui, já tira elas com os filhos delas e tal. Fala do primogênito dos animais que você dava em oferenda, o primogênito da própria pessoa, seria o filho, o primogênito também fala dele também. Então, assim, ele revive todas as leis de Moisés. Então ele começa a reconstruir a cidade, a unir o povo, a liderar esse povo e lembrar de como eram as leis e o que fazia. Também da parte do sábado, né, de abdicar o sétimo dia, o dia de descanso. No sábado não era para fazer nada, e o pessoal estava vendendo lá dentro da cidade, aí fechava os portões e falava, ninguém vai vender aqui no sábado, é o dia de Deus ali, para você, né, se devotar a Deus esse dia e tirar todo dia para isso. Então ele começa a voltar com todas aquelas leis, né, que Moisés fez e que deu tão certo até então, e a aliança que Moisés fez com Deus, né? E ele volta a reavivar essa aliança. Ele fala, olha, essa aliança vai voltar, a gente vai fazer. E ele meio que faz uma promessa, e chama todo mundo para fazer parte dessa promessa por escrito, né? Todo mundo escrevendo, não, eu aceito, eu vou fazer isso e tal. Então é quase um contrato, né? Um contrato com Deus para que voltasse isso tudo. E aí, como eu disse, bem resumido, Neemias praticamente reconstitui, né, Jerusalém, relembrando os princípios que foram criados e voltando isso tudo de novo. Depois, né, que eles foram tomados pelo se não me engano, rei Nabucodonosor, né, da Babilônia e tal, eles ficaram lá, viveram um tempo na Babilônia como escravos lá, né, trabalhando lá. Mas aí depois esse rei, ele meio que abdica algumas coisas e tal. E o pessoal acabou que ficou meio seguro, acabou que não abdicava não. E ele relembra e fala assim, olha, inclusive vocês têm no 7º ano anistiar todas as dívidas. Então, ó, 7 anos depois anistia as dívidas, morreu, você não pode cobrar dinheiro ao irmão e tal. Para quê? Para que recomeçasse tudo de novo. É como se a cada 7 anos fosse um ciclo e recomeçasse novamente, né? Isso nos lembra, né, de como a gente pode fazer também no nosso dia a dia, como que isso funciona dentro da cabeça da gente,
como que as culturas de outras pessoas influenciam a cabeça da gente, como que as mulheres, né, sempre mexendo com a cabeça dos homens, como que eles mudam o posicionamento, a cultura deles ao ouvir as mulheres. Então, como que as mulheres também influenciavam, né, nessa cultura, tanto na cultura de Israel, né, a cultura dos judeus ali, a cultura deles normal, quanto as outras que vinham de outras culturas. Então, como que a família era constituída, se tivesse uma família que tivesse os mesmos costumes, como que essa família era constituída com outros costumes. E aqui não estamos fazendo nenhum juízo de causa, mas como que interfere, né? E sim, olha, interfere. É isso mesmo que você está buscando? Porque se não for, pensa lembrando que interfere. Né? Então ali, como não era aquilo que eu estava buscando outras coisas, ele meio que remonta, né, esse caminho que Moisés fez e seguiu. Então ele volta com aquela lei antiga, coloca para todo mundo para reconstituir Jerusalém. E é isso. Então aqui, no dia 28 de julho, a gente fez mais um vídeo, o vídeo de número 63, da nosso propósito de ler a Bíblia do início até o fim, em família ou para família. Caso a família não consiga estar presente, a gente vai lendo assim mesmo, porque o importante é o que tem, é o código que a gente tem que pegar. Porque tem alguma coisa aí que eu tenho que pegar que eu ainda não peguei. E eu vou pegar. Eu vou pegar. Vai chegar. Deus vai me ajudar a encontrar esse caminho. E vou pegar a senha. Essa senha vai entrar aqui, ó. De uma vez por todas. É isso? Então é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. E estamos aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.